Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Engenharia Civil Bisurada. Já pararam para pensar que por trás de cada tomada e de cada lâmpada que a gente acende existe uma linguagem complexa, quase secreta? Pois é, nessa nossa análise a gente vai decifrar exatamente isso. Vamos aprender o alfabeto das instalações elétricas para garantir que qualquer projeto seja não só funcional, mas, acima de tudo, muito, muito seguro. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser uma jornada bem completa, viu? A gente começa com os protagonistas da história, os condutores. Depois vamos falar de segurança, que é o dimensionamento correto deles. Em seguida, a gente dá um propósito para eles com os interruptores, dos mais simples até uns bem avançados. E para fechar, aquele toque de mágica com automação. Então vamos lá? Beleza, vamos para o primeiro capítulo. Antes de construir qualquer coisa, a gente precisa conhecer as ferramentas, né? E no mundo da elétrica, as ferramentas mais básicas são os fios. Mas olha, não se enganem, hein? Cada tipo de fio tem uma história e uma missão super importante no circuito. Vamos pensar no condutor de fase como se fosse a artéria principal do nosso corpo. É por ele que a pressão elétrica, a tensão, flui direto do quadro de distribuição para dentro de casa. É o fio que realmente carrega energia, o potencial para fazer tudo funcionar. É o fio vivo, como a gente diz. E se a fase é a estrada de ida, o neutro é a estrada de volta. Simples assim. A eletricidade precisa de um caminho completo para trabalhar, sabe? Em sistemas de 127 volts, é o neutro que fecha esse ciclo. A corrente passa pelo aparelho, faz o que tem que fazer e aí retorna para a fonte. Sem ele, é como uma ponte quebrada. A energia simplesmente não atravessa. Agora tem um que às vezes dá um nó na cabeça, o retorno. Pensa assim, ó. Ele é, na prática, um fio de fase, só que com um trabalho bem específico. A energia chega pelo fase até o interruptor. Quando a gente aperta o botão, essa energia passa por ele e continua o caminho até a lâmpada. Esse trecho depois do interruptor é o que a gente chama de retorno. Ele só fica energizado quando o interruptor está ligado. E agora, o verdadeiro anjo da guarda de qualquer instalação, o condutor terra. A missão dele é uma só, ser uma rota de fuga. Se por acaso uma corrente elétrica vazar de um equipamento, em vez de passar para uma pessoa e causar um choque, ela corre direto para o fio terra e é desviada com segurança para o solo. Por isso, a presença dele não é uma opção, é uma regra de segurança que literalmente salva vidas. Certo. Agora que a gente já conhece os personagens, como é que a gente reconhece cada um no mapa do tesouro, que é o projeto elétrico? É aí que entra a simbologia. Dá uma olhada nessa tabela. Cada tipo de condutor tem um símbolo único. Dominar isso é como aprender a ler uma partitura. De repente, aquele diagrama todo complexo vira uma instrução clara e super precisa. Ok, já sabemos quem são os fios. Agora, vamos falar sobre a força deles. A espessura de um fio, o que a gente chama de bitola, é tipo a largura de uma estrada. Se a estrada é estreita demais para um monte de carro, o que acontece? Congestionamento, acidente. Com a eletricidade é a mesma coisa. Um fio fino demais para a corrente que passa por ele vai superaquecer e criar um risco de incêndio seríssimo. Anota esse número, porque ele é importantíssimo. 2,5 milímetros quadrados. Essa é a espessura mínima, obrigatória para o fio de qualquer tomada comum. Pensa nos aparelhos que a gente liga, micro-ondas, secador de cabelo, aspirador de pó. Eles puxam muita energia. Um fio mais fino simplesmente não ia aguentar o tranco, ia esquentar e poderia, assim, começar um incêndio. E como a gente vê aqui nessa tabela, que é baseada na norma NBR 5410, a espessura muda conforme a missão. Para a iluminação, que geralmente consome menos energia, um fio de 1,5 milímetro quadrado dá conta. Já as tomadas, que têm que estar prontas para aguentar aparelhos mais potentes, exigem no mínimo os 2,5. E para circuitos de controle, que só mandam sinais, fios bem mais fininhos, de 0,5, já são suficientes, cada um na sua medida. E olha, tem uma regra de ouro para o condutor neutro que simplifica muito a nossa vida. Nos circuitos monofásicos, que são os mais comuns nas casas, ele tem que ter sempre a mesma espessura do condutor fase. Isso garante que o caminho de volta seja tão forte quanto o caminho de ida, suportando toda a corrente sem nenhum risco. Simples e direto, né? Beleza, já temos as estradas seguras para a eletricidade passar. Agora, a gente precisa de alguém para controlar o trânsito, certo? E aí entram em cena os interruptores. Eles funcionam como semáforos, decidindo exatamente quando a energia pode seguir e quando ela deve parar.
E aqui tem uma diferença que é crucial para a segurança. Num circuito 127 volts, a gente tem uma fase e um neutro. O interruptor unipolar corta só a fase. Isso já é suficiente. Mas e no 220 volts, que normalmente tem duas fases? Se a gente usar um unipolar, ele vai cortar só uma e a outra vai continuar energizada. Perigosíssimo. É por isso que o uso do bipolar é obrigatório nesse caso. Ele corta as duas fases ao mesmo tempo, garantindo que o circuito fique totalmente desligado. Agora um desafio bem comum de projeto. Imagina uma sala com 3 pontos de luz diferentes. Como é que a gente controla cada um deles de um único lugar na parede sem virar aquela bagunça de interruptores? A solução é elegante e super prática. Interruptores com múltiplas seções ou múltiplas teclas. Eles concentram o controle de luzes diferentes num único ponto. Isso não só é mais conveniente, mas também deixa o ambiente com um visual mais limpo, mais organizado, sem aquela parede parecendo um painel de avião. Vamos aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. E se a gente quiser controlar a mesma luz de 2 lugares diferentes? Aquela situação clássica de escada ou de um corredor bem comprido. Como é que se resolve isso? É exatamente essa a situação. A pessoa chega no começo do corredor, acende a luz, atravessa tudo e, quando chega lá no final, consegue apagar a mesma luz sem ter que voltar tudo de novo. Que mágica é essa? Essa mágica tem nome. É o interruptor paralelo, ou three-way, como muita gente conhece. Eles sempre trabalham em dupla, e ao contrário dos interruptores comuns, eles têm 3 terminais. Isso permite que eles não só liguem ou desliguem, mas que eles alternem o caminho da eletricidade. Dessa forma, qualquer um dos 2 interruptores consegue completar ou interromper o circuito, não importa qual a posição do outro. É genial! Tá, 2 pontos. Resolvido. Mas e se a gente precisar de mais? Pensa num quarto bem grande com 3 portas ou numa escada que liga vários andares. Como a gente garante que dá para controlar a luz de todos esses lugares? Para isso, a gente chama um especialista, o interruptor intermediário, ou four-way. A lógica é fantástica. A gente mantém os 2 interruptores paralelos nas pontas do circuito. E no meio deles, a gente pode colocar quantos interruptores intermediários quiser. Ele funciona como uma chave de cruzamento, invertendo os fios. Com um toque, ele troca as conexões e permite que qualquer ponto do circuito assuma o controle. E para fechar com chave de ouro, vamos dar um pulinho no futuro. Já dominamos o controle manual, agora vamos explorar os dispositivos que meio que pensam sozinhos, trazendo automação, economia de energia e, claro, muito mais conforto para o nosso dia a dia. Nessa família de dispositivos inteligentes, a gente tem várias especialidades. Tem os que são mestres do tempo, outros que são vigilantes e detectam movimento. Tem aqueles que sentem a luz do ambiente e até os que controlam o humor da iluminação, ajustando a intensidade. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. Basicamente, a gente pode agrupar essa automação por função. A minuteria e o interruptor horário são os controladores de tempo. O sensor de presença, como o nome diz, reage ao movimento. O relé fotoelétrico reage à luz do dia, acendendo a luz quando escurece. E o dimmer, claro, controla o nível de intensidade da luz. E no final das contas, a grande lição é esta aqui. Uma instalação elétrica de primeira é como uma orquestra. Não adianta nada ter os melhores músicos, que seriam os comandos inteligentes, se os instrumentos, os fios, não estiverem bem afinados, bem dimensionados para a tarefa. A verdadeira excelência vem dessa harmonia, dessa sintonia fina entre uma base segura e um controle pensado para o conforto e a eficiência. E agora, a pergunta final é para a gente refletir um pouco. Com todos esses fundamentos na mão, desde a escolha do fio certinho até a lógica dos interruptores mais complexos, qual dessas ferramentas de automação poderia ser aquela peça-chave para transformar um próximo projeto em algo realmente inteligente? A base